Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton, do canal Nosso Jeito de Falar. Estamos aqui gravando mais uma questão de linguagens para o Enseja, beleza? De antemão, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí. E também quero dizer que a nossa apostila de interpretação de texto já está totalmente atualizada para o próximo Enseja. O link está também aqui na descrição. Dá essa conferida, beleza, pessoal? Vamos nessa, professor! Mais uma questãozinha de linguagens do Enseja. Você percebe aí que ele dá um texto, beleza? Os emergentes querem dirigir. Vamos ver o que o examinador do Enseja quer. O fragmento de texto é parte de uma reportagem, sobre a produção de automóveis no mundo. Considerando a linguagem utilizada e a funcionalidade desse gênero textual, percebe-se que entre suas características básicas está a utilização de. Pessoal, se é uma reportagem, com certeza você vai ter aquele caráter informativo, uma linguagem objetiva, nada poética. Isso é objetivo, direto e reto, você vai ver isso. Nós vamos ver isso aqui no texto. Vamos lá. Os emergentes querem dirigir. 2009. A China assume pela primeira vez o posto de maior produtor mundial de veículos à frente dos Estados Unidos e Japão. Um ano mais tarde, o Brasil passa a Alemanha e se torna o quarto maior mercado mundial de veículos. A crise financeira, que comprometeu o consumo nos países ricos, pode ter contribuído, mas não fez mais do que antecipar a realidade que deve imperar nas próximas décadas. Cada vez mais, as montadoras voltam seus olhos para o Oriente e para as economias em desenvolvimento. Eles serão os grandes produtores e consumidores dos carros do século XXI. Opa, beleza, professor. Entendi aí que fala dessa parte de produção de automóveis e tal, não sei o que. Vamos ao texto. Vamos ao que o examinador quer. O fragmento do texto é uma parte de uma reportagem sobre a produção. O professor já falou que reportagem é algo objetivo, direto, informativo. Beleza. Nada de poesia, nada disso. Sobre a produção de automóveis no mundo. Considerando a linguagem utilizada e a funcionalidade desse gênero textual, é um texto dissertativo. Percebe-se que entre suas características básicas está a utilização de letra A, linguagem objetiva, referencial e informativa. Exatamente, meu filho. Se é um texto dissertativo, se é uma reportagem, nós estamos de uma linguagem objetiva, referencial e informativa. Esse texto tem tudo isso aqui, beleza? Você não precisava nem... Observe que essa questão, em tese, é uma questão de interpretação de texto, mas você percebe que não precisa observar os detalhes do texto. Você sabendo que é uma reportagem, que é algo direto, informativo, você já acertaria a questão. Mas vamos às outras alternativas, né, professor? Sim, meu filho, letra B. Aspectos emotivos que objetivam influenciar o leitor, não. É uma reportagem, é algo direto e reto. Não tem emoção, meu filho. É zero emoção aqui, ó. Zero emoção. Errada. Letra C. Expressões patrióticas que simbolizam o desenvolvimento do Brasil. Não. A gente fala da China também, né, pessoal? Não é só do Brasil. Não tem nada patriótico aqui para exaltar o Brasil. É um texto informativo. Então, essa daqui piorou. Letra D. Elementos poéticos também não, que emocionam, piorou os pretensos consumidores. Não tem nada de poético, não é uma poesia aqui, não tem emoção. É uma reportagem, é algo informativo, direto, referencial. Beleza, pessoal? Então, questão moleza, gabarito, letra A. Tranquilo, pessoal? Então, até o próximo vídeo e valeu! Olá, pessoal, continuando aqui mais uma questão. Essa questão agora é de inglês, beleza, pessoal? Então, já dá essa força aí pro professor, já se inscreve no canal, clica no botão vermelho, mais uma questão da prova de linguagens. Tranquilo? Então, vamos lá. Meu filho, você não precisa ser o expert em língua inglesa. Você vai ver que as questões são bem tranquilas. Vou ensinar aqui uma tática, um método que você vai
perceber que vai ser bem fácil matar a questão, sem precisar falar inglês fluentemente, sem precisar ali ficar com medo da prova, nada disso, né? Então vamos lá, pessoal. Aqui, ó, vamos saber o que ele quer. Ele dá um texto, ó, dê um texto pequenininho e ele pergunta, ó, com foco na alimentação das crianças. O texto faz uma relação entre hábitos alimentares saudáveis e... Então, nós já sabemos de antemão, sem precisar ler o texto, que é em inglês, né? Esse texto é em inglês. Nós já sabemos que ele está falando de alimentação e das crianças. Então, beleza, sem ler o texto, a gente já sabe disso. Então, ele faz uma relação entre hábitos alimentares saudáveis e refeição em família, B, equilíbrio nutricional, orientações médicas, tratamento da obesidade. Opa, são coisas bem diferentes, né? Então vamos lá, meu filho. O que você vai fazer numa prova de linguagens do Enseja, onde você encontra o inglês? Você primeiro vai procurar aquelas palavras que você já tem conhecimento, certo? Que você está estudando, e também você vai procurar as palavras que têm relação com a língua portuguesa, que são bem parecidas, beleza? Então vamos lá, ó. Nós já sabemos que trata de alimentação das crianças, então tá tranquilo, vamos procurar, ó. Opa, 14 anos, ó, de idade, de 9 a 14 anos, ó. Então já está falando das crianças de 9 a 14 anos, né? Opa, dinner, isso aqui é básico, pessoal. Jantar, isso aqui é bem básico. Dinner, lunch é almoço, dinner, jantar. Opa, families, opa, professor, families é família, tranquilo. Opa, beleza. Fruit, frutas, vegetables, vegetais. Olha aí você encontrando as palavras que são bem parecidas com a língua portuguesa. Soda é refrigerante, tá? Não é a soda, a marca. Soda, em inglês, é refrigerante, tá? Opa, and fried foods. Opa, professor, eu sei que foods é comida. Fried, fritas. Exatamente, meu filho. Então, eles comem mais, ó, as crianças de 9, só lendo rapidamente, as crianças de 9 a 14 anos, no jantar, que comem com as famílias. More, eles comem mais, o quê? Frutas e vegetais. E menos refrigerante e comidas fritas. Opa, comer com a família no jantar, as crianças comem mais frutas e vegetais. Que coisa legal, que coisa legal. Então vamos lá, continuar. Dieta, opa, nutrientes, ó, as dietas possuem nutrientes-chave, como cálcio, olha aí, cálcio, ferro, fibra. Observe que as palavras são parecidas com a língua portuguesa. Olha aí, o jantar, o jantar em família, o jantar em família, isso que acabamos de ver aqui em cima, ó, aqui em cima, beleza? Discussões, permite discussões de nutrição. Olha aí, palavras parecidas com a língua portuguesa. E quem diz isso? Esse rapaz aqui, ó, esse carinha aqui, ó, que é um estudioso, né, que é o diretor de prevenção à obesidade do programa de Harvard. O cara é muito fera. Observem aí, ó. Isso você percebeu apenas o quê? Apenas procurando as palavras de língua portuguesa. Aí essa é a dica. Você pode também colocando a tradução, ó. Vá, procure a tradução. Aqui eu já vou colocando para você ficar mais craque na hora da prova. Beleza? Então vamos à alternativa. Com foco na alimentação das crianças, o texto faz uma relação entre hábitos alimentares saudáveis e letra A, refeição em família. Opa, exatamente. Olha aqui, ó. Refeição em família, ele fala aqui em cima, meu filho. Ele fala aqui em cima, ó, refeição em família, ó. Família, ó, jantar, refeição em família, ó. Quer dizer,
Os hábitos, eles comem mais em famílias, ó. Quando eles estão em família, jantando em família, as crianças comem mais frutas e vegetais e menos refri e comidas fritas. Olha aí, ó. Então você já sabe que o texto faz uma relação com a refeição em família. Olha aí, ó. Não faz relação com equilíbrio nutricional, não é nada disso. Orientação médica, nem tratamento de obesidade. Apesar de ele ser lá do programa, o texto é sobre jantar em família, que as crianças comem bem melhor quando estão jantando com as famílias. Eles comem o quê, professor? Vegetais e frutas, e menos refrigerante e comidas fritas. Beleza, pessoal? Então nós observamos que o gabarito é a letra A de amor, meu filho. Olha só, que questão tranquila para você acertar aí na prova do Enseja, beleza? Valeu! Olá, pessoal, professor Milton aqui, comentando mais uma questão de linguagens para o Enseja. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, dê essa força para o professor. E também eu gostaria de dizer que a nossa apostila de interpretação de texto para o próximo Enseja também já está atualizadíssima. Você pode conferir, aqui na descrição tem o link, beleza? Tá tudo aqui na descrição, minhas redes sociais também, você pode conferir por aí. Então, vamos lá, pessoal, olha só, uma questão de interpretação de texto, mais uma. Perceba como a prova de linguagens é basicamente isso aí. E o texto, reforçando, esse aqui é feito de palavras, mas nós já vimos em outras questões que o examinador do Enseja também dá umas fotos, dá umas figuras para você interpretar. Então vamos lá, aqui questão 19, né, essa questãozinha aí, e vamos ver o que o examinador do Enseja quer. Olha só, a forma como ouvimos música mudou nos últimos 100 anos. Conforme o texto, essas transformações, então você já percebeu que o texto é sobre música, beleza? Então vamos ao texto. Antes disso, essa questão, eu lembro que muitos alunos ficaram, ela é uma questão fácil, mas muitos alunos ficaram com dificuldade sobre uma palavra que nós vamos ver agora. Ó. Por exemplo, letra A. Conforme o texto, essas transformações valorizam a resistência da música ao vivo em relação a outras formas de ouvir música? Vamos ver. Revelam o impacto das revoluções tecnológicas no relacionamento humano com a música? Letra C. Reforçam a visão eurocêntrica da evolução dos mecanismos inventados para ouvir música? Exatamente aqui. Teve aluno que ficou em dúvida. Eurocentro, a visão eurocêntrica tem a ver com a Europa, eurocêntrica, como se a visão de lá da Europa fosse mais importante do que a visão dos outros lugares. Então foi essa palavra que causou dificuldade. Mas mesmo você não sabendo o significado, você vai ver que a questão é fácil. Mas o professor acabou de dizer para você o que significa. Mas vamos lá, vamos ao texto. Até o começo do século XIX, para se ouvir música dentro de casa, era preciso ter um cantor ou um músico na família. Caramba, olha só, para ouvir música como era antigamente. Caso contrário, só mesmo contratando um artista. Pô, hoje em dia você dá um play aí no celular, você já consegue ouvir uma música, né? Mas olha só como era até o começo do século XIX. Apreciar música era um privilégio para os poucos afortunados que podiam ir a teatros ou diversão pontual para muitos que não se importavam de ficar em praças públicas, no calor ou no frio, dançando ao som dos realejos de rua. Mas foi somente a partir da invenção do fonógrafo de Thomas Edison que foi possível gravar e reproduzir o som como ele é, inclusive a voz humana. Então você observa que nós saímos no início do século XIX, aqui, ó, nós saímos da situação que para ouvir música era preciso ter um cantor ou um músico em casa, nós conseguimos evoluir para o fonógrafo de Thomas Edison, baseado no qual a gente poderia gravar inclusive a voz humana. Olha só esse avanço
que a tecnologia proporciona, né? Antigamente não dava nem para ouvir dar o play em nada, não tinha nada. Até o começo do século XIX não tinha nada. Você precisava contratar alguém, um artista. Mas, a partir da invenção do fonógrafo de Thomas Edison, a tecnologia veio e foi possível, inclusive, gravar a voz humana. Beleza? Então, professor, o que o examinador do Enseja quer da gente? Vamos ver. A forma como ouvimos música mudou nos últimos 100 anos. Beleza. Conforme o texto, essas transformações valorizam a resistência da música ao vivo em relação às outras formas de ouvir música. Falou de música ao vivo aqui, pessoal? Não vi nada de música ao vivo. Não tem nada de música ao vivo falando no texto. Nada a ver. Letra B. Revelam o impacto das revoluções tecnológicas, no relacionamento humano com a música. Exatamente, pessoal. Olha só. As transformações revelam o impacto das revoluções tecnológicas no relacionamento humano com a música. Como assim, professor? A tecnologia proporcionou essa evolução com o fonógrafo de Thomas Edison, conforme diz o texto. Então, impactou na revolução tecnológica, né? A tecnologia em si, ela melhorou. A tecnologia fez melhorar essa questão da música, como a gente viu no texto, conseguiu reproduzir até a voz humana, coisa que antigamente tinha que pagar para ouvir música. Então, a letra B está muito bonita, meu filho. Mas, professor, continue, por que não é a letra C? Reforçam a visão eurocêntrica da evolução dos mecanismos inventados para ouvir música. Também não tem nada a ver. Nós vimos que a visão eurocêntrica é a visão voltada na Europa, não tem nada a ver aqui no texto. Nada a ver com nada consta. Mantém, letra D, mantém o monopólio de domínio dos meios de reprodução musical entre as classes dominantes. Pelo contrário, com a evolução da tecnologia, era possível, inclusive, gravar a voz humana. Olha o texto aí. Então, não ficou ali com as classes dominantes, o monopólio. Não ficou pertencendo às classes dominantes. Então, meu filho, ó, corre pro abraço. Gabarito, letra B. Viu como a questão é tranquila? Apesar de ter uma palavrinha na letra C que poderia lhe causar confusão, você ainda assim acertaria a questão. Beleza? Então, encontro você na nossa próxima questão comentada do Enseja e valeu! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar, aqui onde você encontra tudo a respeito do Enseja, tá bom, meu filho? Agora, nesse momento, nós vamos comentar a questão de número 10, beleza? Antes disso, eu já peço para você dar essa força para o professor e clicar no botão vermelho de inscrição. Se inscreve no canal, pessoal. Vamos juntos nessa. Tô com você até a sua aprovação do Enseja. Então já dê essa força pro professor. O link das minhas redes sociais está aqui na descrição, aqui embaixo. E você pode me acompanhar no Telegram também. Beleza? Então vamos lá, meu filho. Olha só, nós temos a questão de número 10. Que ele mostra uma imagem. Então já é uma questão um pouco diferente do tradicional. Por que, meu filho? Eu vou repetir. Porque nós estamos diante de uma imagem. O que acontece? Às vezes, uma ilustração, né? Às vezes, o Enseja, o examinador do Enseja, traz um texto, né? Para a gente ler e depois responder a questão. Dessa vez não, ele trouxe uma imagem e trouxe aqui as alternativas para a gente responder. Então vamos lá, ó. Na imagem vamos analisar, meu filho, direto e reto. Observe como é simples analisar. Nós temos aqui uma ilustração. Nessa ilustração nós podemos observar que tem uma mensagem escrita aqui, ó. Você consegue observar aí, ó? É proibido colocar bicicleta. Opa, é proibido colocar bicicleta? Tem uma bicicleta aqui. E tem outra bicicleta aqui. Tem duas bicicletas num local onde é proibido colocar a bicicleta. O que você acha, pessoal? Poxa vida, isso aí... Olha só, então vamos lá. Você já percebeu aqui, ó, já dá para matar a questão de cara só vendo a ilustração. Vamos lá. Eduardo Nascimento, que é esse carinha aqui, ó. Eduardo Nascimento, ó, tá vendo? É um fotógrafo de Antonina, uma pacata cidade no litoral paranaense. Que bacana.
Por meio dessa fotografia, o artista, o que ele quer falar? Vamos lá, letra A. Nós vimos o que na fotografia do Eduardo Nascimento? Que tem uma bicicleta num local onde é proibido colocar bicicletas, beleza? E vamos aqui, ó, letra A. Por meio dessa fotografia, o artista denuncia a falta de educação de parte da população de sua cidade. Você acha que é falta? Ele tá fazendo uma denúncia por falta de educação? O que você acha? Não, né, pessoal? Aqui não é uma denúncia de nada. Aqui não é uma denúncia, tá? A gente poderia até considerar que é um pouco de falta de educação, porque a pessoa estacionou onde não proibia. Você concorda comigo? Concordo, professor, mas não é uma denúncia, tá? Não é uma denúncia. É apenas uma foto, meu filho, onde é proibido colocar bicicleta. Então, a pegadinha da letra A é que não é uma denúncia. Você poderia, muita gente errou quando fez essa prova porque achava que era uma denúncia, era uma falta de educação, beleza? Nós concordamos com isso, mas não é uma denúncia, tá? Não é uma denúncia. Letra B, explora a ironia da cena do cotidiano como tema artístico. Exatamente, meu filho. Exatamente. Olha só a ironia. A ironia é o quê? Dizer que onde tem uma placa escrita é proibido colocar bicicleta, ainda está escrito errado bicicleta, está escrito bicicleta. É uma ironia. As pessoas vão lá e colocam a bicicleta. É uma ironia, né? Poxa, tem uma placa lá e a pessoa coloca, né? Então, é uma ironia da cena do cotidiano como tema artístico. Repito, algumas pessoas podem até considerar falta de educação. Eu concordo com isso, mas não é uma denúncia, o que faz que não seja a letra A a resposta, beleza? Letra C, elege o abandono da cidade como inspiração. Você não tem nada a ver com abandono de cidade, pessoal. É apenas o Eduardo Nascimento, fotógrafo, pegou, viu uma placa onde era proibido colocar a bicicleta e ele vai lá e tirou uma foto onde tem várias bicicletas aqui, ó, 2 bicicletas paradas. Então, não tem nada a ver com abandono da cidade, tá, pessoal? Não tem nada a ver com abandono. Letra D, revela a ausência de pessoas nas cidades. Pelo contrário, pessoal, se tem bicicleta, é porque tem gente, tem pessoas que moram ali. Então não tem porquê dizer que revela a ausência de pessoas. Isso aí é um absurdo. É um absurdo. Então você observa, essa questão é de um nível médio, né? Porque você poderia, ali na rapidez da prova, achar que a resposta é a letra A, por falta de educação, né? Beleza, eu concordo, de parte da população, mas não é uma denúncia. É aqui que faz com que não seja a letra A, meu filho, beleza? Portanto, o gabarito é a letra... Qual é o gabarito, professor? É a letra B de bola. Bacana, meu filho. Então, já se inscreve aí no canal. Aguardo você no nosso próximo vídeo, comentando questões do Enseja. E valeu, meu filho. Tamo junto demais. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje nós vamos responder mais questões, né? Mais uma questão de linguagens da prova do Enseja. Então, vamos lá, né? Se você ainda não é inscrito no canal, dê essa força pro professor e já se inscreve aí no canal. Tá bom, pessoal? Essa é a questão 3, né? Que nós estamos comentando aqui, você pode ver por aí. Foi dado um texto. Olha aí, ó, foi dado um texto 1. Depois um texto 2. O texto 2, na verdade, nós não estamos vendo palavras aqui. O texto 2 é apenas uma ilustração, meu filho. Tá vendo aí, ó? O texto 2 é uma ilustração. Bacana? Beleza, professor, já percebi. Mas continue. O que será que o examinador do Enseja quer nessa questão? Vamos ver aí, ó. De acordo com o texto 1, a situação representada pelo texto 2 é um ou uma. Opa! Então, nós estamos diante de
Ele quer saber, ó, letra A, se é uma brincadeira com o uso de brinquedos estruturados e não estruturados. Letra B, uma atividade recreativa com brinquedos industrializados. Letra C, ação lúdica com finalidade competitiva. E letra D, um jogo com utilização de regras próprias. Então, pessoal, o que a gente percebe aí? Nós percebemos que estamos diante de uma questão de interpretação de texto. É isso mesmo, meu filho. Estamos diante de uma questão de interpretação de texto. Beleza? Se é uma questão de interpretação de texto, nós temos que ler o texto. Então vamos lá. Texto 1. O brinquedo é representado como um objeto suporte da brincadeira. Os brinquedos podem ser considerados estruturados e não estruturados. São designados brinquedos estruturados aqueles que já são adquiridos prontos. Os brinquedos não estruturados não são provenientes de indústrias. A brincadeira se distingue por alguma estruturação e pela utilização de regras. Na brincadeira, a existência de regras não limita a ação lúdica. A pessoa pode modificá-la, ausentar-se quando desejar, incluir novos membros, adotar as próprias regras. Assim, existe maior liberdade de ação para os participantes. Já a concepção de jogo está integrada tanto ao objeto quanto à brincadeira. É uma atividade mais estruturada e estabelecida por um princípio de regras mais explícitas. Opa! Então ele está falando aqui, pessoal, basicamente do brinquedo. Ele já diz aqui, ó, na primeira frase do nosso texto, ele está falando do brinquedo. Fala sobre a questão da estruturação ou não estruturação dos brinquedos, certo? Fala o que são brinquedos estruturados e brinquedos não estruturados, certo? Brinquedos estruturados e não estruturados. Depois ele fala a questão da brincadeira em si, né? Que a pessoa pode modificar a brincadeira, a pessoa pode se ausentar quando desejar, incluir novos membros e adotar as próprias regras, beleza? Possibilitando o quê? Maior liberdade. E ele fala que a concepção do jogo está integrada tanto ao objeto quanto à brincadeira. Une os dois, né? Fala do jogo, que é basicamente o objeto mais a brincadeira. Beleza. E o texto 2, que nós vimos que é uma ilustração. Beleza, meu filho? O texto 2, ele tem dois garotinhos aqui brincando, ó, com um chapeuzinho de papel, não é? Uma espadazinha, um cavalo de pau. Então vamos lá. Será que já dá para responder, professor? Vamos lá. Vamos ver, ó. De acordo com o texto 1, a situação representada pelo texto 2 é 1. Letra A. Brincadeira com uso de brinquedos estruturados e não estruturados. Exatamente, pessoal. Acabamos de falar, ó. O texto fala literalmente aqui, ó. O brinquedo, vamos voltar ao texto, ó. O brinquedo, ó, é representado como um objeto suporte de brincadeira. Os brinquedos podem ser considerados estruturados e não estruturados, ó. Tá vendo aí, ó? Os brinquedos podem ser considerados estruturados e não estruturados. Aí a letra A, ó, de acordo com o texto 1, a situação representada pelo texto 2, o que é? Uma brincadeira com o uso de brinquedos estruturados e não estruturados, porque realmente, ó, nós temos aqui, ó, os brinquedos estruturados que são adquiridos prontos, que é o caso aqui o cavalinho de pau, ó, é um brinquedo estruturado já. E o não estruturado são os não provenientes da indústria, que é no caso aqui, ó, o chapeuzinho de papel, ó. Então, o texto 1 faz uma conexão com o texto 2, exatamente mostrando a questão dos brinquedos estruturados. Vou colocar aqui, ó, estruturados versus os brinquedos não estruturados, meu filho. Então, sobrou a letra. O gabarito qual é, professor? Letra A. Ó, tá certo?
Por que que não é a letra B? Ó? Atividade recreativa com brinquedos industrializados. Não, eles usam também brinquedos não estruturados. Letra C, ação lúdica com finalidade competitiva. O texto nada fala sobre isso. O texto nada fala sobre questão de competição. Ele fala que o jogo, inclusive, não tem nem regras. Ó. E você pode adotar as próprias regras. Tá vendo aí? Beleza, professor. Por que que não é a letra D? Jogo com utilização de regras próprias. Acabamos de falar, meu filho. Você pode adotar as próprias regras. Está bem aqui. Tranquilo? Então, espero você na nossa próxima questão. Se inscreve no canal e valeu!